Oi, teste. Bom dia, igreja. Só complementando aqui o que o Kendi falou, a ideia aqui não é que você seja obrigado a vir com as cores verde e vermelho. Não é obrigado. Você pode vir com a roupa que você quiser, tá? Pode vir com a camisa do Corinthians sem problema, aqui é permitido, tá bom? Mas assim, como aqui o Natal, a gente começou a igreja agora, então a gente não vai ter apresentações, né? A gente não vai ter muita coisa, não deu tempo da gente nem se organizar direito para ser igreja, né? A gente está começando agora, então nossa celebração do Natal, a celebração do Natal vai ser bem simples, né? Bem simples, por isso que não vai ter o coral aqui na frente, o coral vai ser vocês, a gente que vai ser o coral, então a gente vai cantar bem forte para louvar o Senhor, né? Então a gente está treinando já as músicas do Natal, treinando e adorando, né? Vou contar um segredo para vocês. Durante muitos anos da minha vida eu fui da equipe de louvor. Então eu sempre estive tocando com o pessoal aqui, né? E sabe que, para mim, minha adoração como um instrumentista era na hora do ensaio. A hora do ensaio era a minha hora de adorar a Deus, livre, sabe? E na hora de começar o culto eu estava um pouco tenso, preocupado em não errar, né? Mas no ensaio eu ficava livre, né? Então a gente já ensaiou as músicas do Natal 2 domingos, domingo passado e hoje. Então domingo que vem é o dia da apresentação, não precisa ficar nervoso, tá? Mas assim, o que eu entendo é que no culto só existe um espectador aqui. Aliás, quem não é cristão e está vindo pela primeira vez é espectador, né? Mas assim, quem é dessa igreja não é espectador, é adorador. Você faz parte da equipe de louvor e a gente está aqui para adorar o Senhor, amém? Então, semana que vem, tudo vai ser para Jesus. Então a gente vai vestir uma roupa para Jesus também. Então se você tiver uma roupa verde ou vermelha, vem assim, ó. Tem muita gente que já está ensaiando para o Natal aqui, ó. Tá meio de verdinho, tá meio de vermelhinho, vinho, né? Então é assim, né? Só que aí você que veio com essa roupa hoje não vai vir na semana que vem. Senão a gente vai falar assim, pô, o cara nem troca de roupa, né? Brincadeira, pode vir sim, mas a ideia é essa, só uma paleta de cores para que a gente possa celebrar o Natal juntos, tá? Não é obrigado, ninguém aqui é obrigado a vestir a roupa dessa cor, ninguém é obrigado, tá? É só uma sugestão que a gente dá para a gente poder estar todo mundo junto no mesmo clima de Natal e de adoração, tá bom? Muito bem. Semana passada eu comecei uma série de pregação sobre o Natal, né? Mas deixa eu lembrar o aniversário da minha filha. Que eu peguei o celular da minha filha. Achei. E aí a gente começou uma série de Natal e semana passada as crianças. Criançada, vem pra cá. Vamos orar por elas. Aê, Heleninha! Muito bem, muito bem. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pelas crianças então. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas nossas crianças. Pedimos, Deus, que o Senhor derrame graça, abençoe elas, que elas possam experimentar da tua graça, do teu Espírito Santo, do teu amor a cada dia. Senhor, abençoe esse tempo que elas vão ter de ouvir uma história importante da tua palavra e que o teu Espírito Santo esteja guiando, fortalecendo e ministrando sobre a vida delas, Pai. É o que nós te pedimos, entregamos elas nas tuas mãos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vai lá, criançada. Beleza. Vamos lá, então a gente começou a falar a gente falou sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Por que ele veio? E aí eu contei uma história e a gente trouxe uma mensagem que falava sobre como que ele veio, por que ele veio ao mundo. E hoje, essa série de Natal, então ela tá envolvida em 5 domingos, né? Em 5 domingos a gente vai falar. Primeiro domingo a gente falou por que Jesus veio ao mundo. No segundo domingo hoje nós vamos falar sobre a promessa da vinda de Cristo ao mundo. Semana que vem é o nosso Natal, a gente vai celebrar a chegada do homem Deus, do Cristo, do Jesus. No dia 22 a gente vai ter um pregador especial aqui na nossa igreja.
né? O pastor Elias vai estar trazendo uma mensagem para nós, dia 22. Ele vai falar sobre a missão de Cristo no mundo. E o último domingo, dia 29, é um culto que vai ser bem diferente, o culto do dia 29, tá? Se você estiver aqui, vai ser um culto bem diferente. E esse culto a gente não vai transmitir online, tá bom? Então, se você estiver viajando, você não vai poder. A gente vai fazer uma gravação aqui. Se caso você quiser assistir, você pode assistir depois, mas a gente não vai gravar. Por quê? Nesse último domingo, do Até Que Ele Volte, a gente vai ter uma série de testemunhos das pessoas que estão aqui com a gente na Igreja Trini. E se você, assim, é o último domingo do ano, então a gente vai abrir aqui para a gente compartilhar do que você tem experimentado dessa igreja, né? E como que essa igreja tem feito diferença na sua vida. E a gente vai abrir aqui para cada um poder compartilhar o que essa igreja tem, como que ela tem abençoado as nossas vidas, ok? Muito bom. Então hoje a gente vai falar sobre essa promessa de Deus, né? Essa promessa. E qual é o versículo? Eu fico pensando, qual que é o versículo mais importante da Bíblia, né? Assim, qual o versículo que talvez traga para nós a essência, o resumo, sabe, a coisa mais importante da Bíblia inteira, né? Dizer que a gente tem a Bíblia dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, mas tem um versículo que a gente geralmente chama ele de o versículo mais importante da Bíblia, e esse versículo é João 3,16. João 3,16. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E esse texto, ele foi escrito numa conversa. Jesus teve uma conversa com um mestre da lei, um mestre religioso chamado Nicodemos. E Jesus conversou com esse Nicodemos e tentando explicar para o Nicodemos, que era um homem religioso, ele soltou essa frase: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi uma conversa, como eu disse para vocês, foi uma conversa. Jesus conversou com Nicodemos. Mas vamos trazer um pouquinho do que Jesus disse antes desse versículo, para que a gente possa entender essa promessa da vinda de Jesus para nós. Então, João capítulo 3, versículo 14, aquele versículo que nós lemos era o 16, a gente vai ler o 14 até o 17, tá? Então o texto de 14 até 17 vai dizer assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então aqui está o texto completo, né? E quando a gente lê esse texto, né, a gente precisa, uma coisa que chama a atenção é quando ele diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. E aí fica uma dúvida: que serpente é essa? Eu vou usar esse copo aqui, porque a mesa está balançando, vai cair, cara. Aí eu deixei ele com tampa. Que serpente é essa? Que serpente é essa que Moisés levantou no deserto? Não é verdade? Para quem é novo convertido, está na igreja faz pouco tempo, assim, você vê um negócio desse, que serpente é essa? Que Moisés tinha que levantar a serpente no deserto? Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês como que aparece essa serpente na Bíblia, né? E serpente, quem não sabe, é uma cobra. Alguém gosta de cobra aqui? Só eu? Nossa, eu gosto tanto de cobra. Quando eu era pequeno eu tinha cobra, eu pegava a cobra e levava para casa, minha mãe queria me bater. Um dia lá no Amazonas,
né, um indígena chegou na minha porta, né, eu tratei o dente dele, acho que ele queria retribuir, porque é de graça, né? Ele queria retribuir, ele chegou na minha casa com um saco de lixo. Aí ele falou, ô doutor Joel, eu queria te dar um presente. Eu falei assim, pô, o cara vem aqui até aqui para me dar um lixo, né? Aí quando eu peguei o lixo, começou a mexer. Eu falei, meu Deus, que isso? Aí eu abri assim, enfiei a mão no saco assim, tirei uma jiboia, uma cobra assim de dentro, linda. É uma Boas Red Tail, uma linda de morrer, o rabo dela era vermelho. Coisa mais linda do mundo, ela começou a andar no meu braço assim, coisa mais linda, um metrinho de cobra assim, ó, linda. Falei, nossa, obrigado, fiquei mó feliz, dei um abraço nele e tal. E aí eu falei assim, nossa, mas por que você está me dando? Ele falou, não, porque a gente comeu a outra, essa aqui eu queria te dar. Eu acho que ele queria me dar para eu comer, né? Mas eu não queria comer. Eu queria ela para mim, eu fiquei com ela assim, né? Aí eu liguei para a Débora, a gente já estava noivo, né? Só que a gente namorou à distância. Então a gente ficou 2 anos e meio longe. Aí eu liguei para a Débora, falei, Débora, você não sabe. Um amigo indígena que me deu uma jiboia linda, red tail. Aí Débora, joga fora agora! Eu falei, que isso, mano, é meu, você tá aí em São Paulo, deixa ela comigo. Não quero! Aí beleza, aí desligou. De repente liga minha mãe. Joel, joga essa cobra fora agora! Vocês estão em São Paulo, eu tô aqui na Amazonas, deixa eu com meus amigos, né? Bom, aí eu fiquei meio assim, falei assim, melhor não ficar com essa cobra não, senão a Débora não vai querer vir morar no Amazonas comigo, né? Então, aí eu levei a cobra embora e soltei ela no mato. Mas eu gosto muito de cobra, muito mesmo. Não é por isso que eu casei com a Débora não. Mas assim, eu gosto muito de cobra, né? E assim, quando eu vejo essa história, para mim, não me dá medo, no sentido de, cara, não quero, não gosto de cobra. Eu gosto de cobra, gosto muito de cobra. Mas essa serpente aqui, eu preciso contar essa história para vocês. Então vamos lá para o Velho Testamento, lá em Êxodo, né, o povo de Deus estava escravizado no Egito, e aí esse tal de Moisés, ele teve a brilhante ideia de, assim, não foi ele que deu a ideia, né, mas Deus chamou ele para libertar o povo do Egito e para trazer o povo de Deus para uma terra prometida. E aí Deus livrou esse povo da escravidão. Eles eram escravos, e aí eles falavam, Deus, reclamavam, Deus, estamos escravos, você tem que libertar a gente. E aí Deus foi lá através de Moisés e libertou esse povo. Mas esse povo, diferente de nós, tá? Era um povo que reclamava de tudo. Mas reclamava de tudo. Reclamou porque estava escravo. Aí quando libertou, reclamou porque estava livre. Quando saiu da escravidão, reclamou que a comida do Egito era melhor que a comida de agora. Era um povo que só reclamava. E eu quero ler um texto com vocês em Números, capítulo 21, versículos 2 a 5 por enquanto. Esse versículo 2 a 5 diz assim: Então Israel fez este voto com o Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel. Olha só que interessante. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente e eles as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Hormá. Partiram deles no monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Olha lá, o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e falou contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. É muito interessante, né, que esse povo experimentou a libertação. Esse povo experimentou o Mar Vermelho se abrir para eles passarem. Esse povo recebeu a bênção da libertação, sair de escravos para ser livres, para ir para a terra prometida. Deus abençoou muito eles, mas o que acontece? Chega uma hora que a gente fica o quê? Impaciente. E não precisa levantar a mão,
né? Para eu dizer, quem aqui é impaciente? Não precisa levantar a mão. Todos nós somos, né? Eu, assim, meu grande e terrível problema na minha vida é quando eu começo a dirigir um carro e eu sou muito impaciente. Eu não gosto de perder tempo. Então, quando eu vejo uma pessoa dirigindo devagar na minha frente, isso me deixa maluco. Eu fico bravo, eu quero passar essa pessoa logo. Eu fico impaciente. Não lembro que Deus me deu saúde. Não lembro que Deus me deu um carro. Não lembro que Deus me abençoa na minha família. Não lembro que Deus me deu dinheiro para botar gasolina. Não lembro que Deus me deu dinheiro para pagar o IPVA. Não é verdade? Não é verdade? Tantas bênçãos que você tem, mas você fica impaciente e você começa a fazer o quê? Reclamar da vida. Você entende quão grave é o pecado da murmuração? A murmuração é uma tentação sempre presente diante de nós, podendo se tornar um hábito, podendo se tornar parte da natureza humana das nossas vidas. Isso porque o murmurador sempre parece ter motivo certo e bastante razoável para murmurar e para reclamar. Os murmurados são muito convincentes. É verdade, as razões são plausíveis para as nossas reclamações. A gente está sempre reclamando de alguma coisa. Mas uma coisa muito interessante é que a gente não pode confundir o questionamento bem intencionado, a gente não pode confundir uma crítica construtiva com o pecado da murmuração. A murmuração inclui más intenções, inclui insensibilidade, traiçoeira, negativa, destrutiva e desagregadora. A murmuração causa divisão. A gente fica murmurando, ninguém gosta. Deixa eu te contar um segredo, se você é uma pessoa que reclama muito. Ninguém gosta de ficar do lado de gente que fica toda hora reclamando. Não dá vontade de ficar do lado dessa pessoa. Agora, se você é uma pessoa que sempre agradece, agradável, aí dá vontade de ficar perto. Mas as pessoas que só reclamam da vida, não dá vontade. A murmuração, ela é incompatível com a vida cristã marcada por fidelidade, confiança e cooperação. Nós cristãos, nós temos uma fidelidade ao Senhor. Nós temos um reconhecimento de tudo que Deus dá para a gente. Nós confiamos em Deus e nós cooperamos com Deus e cooperamos com as pessoas. Então o cristão, ele não pode murmurar. Você pode, claro pessoal, não estou falando que você não pode, que você vai morrer por causa disso, não. Você pode reclamar. Mas isso não faz parte do caráter de um cristão que vive baseado na fidelidade, na confiança e na cooperação. Talvez você esteja falando assim, eu sou uma pessoa que reclama demais, que murmura demais. Que o Espírito Santo nos ensine a amar como Jesus, servindo uns aos outros e caminhando juntos na realização da obra de Deus. Que a murmuração dê lugar à empatia, a gente se colocar na pele dos outros. Que a murmuração, ela tome o lugar, né, que em vez da murmuração, nós tenhamos lealdade e cooperação uns com os outros. E se nós, como igreja, tomarmos do cuidado de não sermos uma igreja que fica murmurando, mas que seja uma igreja que esteja agradecendo, nós seremos uma igreja mais saudável, mais fortalecida, mais bem preparada para o cumprimento da missão em nós. Então, quem aqui quer ser uma pessoa agradecida? Quem quer parar de murmurar na sua vida e começar a agradecer a Deus? Amém. Então feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu quero parar de murmurar, parar de reclamar de tudo. Me dá um coração
agradecido, fortalecido, guiado por Deus. Me ensina a vencer a tentação da murmuração, o pecado da murmuração, e me ensina a viver o Espírito Santo, viver Cristo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. As cobras, elas apareceram por causa das murmurações do povo de Israel. Olha só, quando a gente olha para esse texto, né, eu esqueci de falar de Salmos 133, ele vai dizer que onde há comunhão, onde há não só reclamação, mas onde há agradecimento, coração agradecido, cooperação e harmonia nas pessoas, ali derrama o Senhor a sua bênção sobre nós. Então que nós possamos ter esse coração de agradecimento e de comunhão e de cooperação. Olha só o que diz o texto, vamos continuar o texto de Números. A gente foi de 2 a 5, agora nós vamos de 6 a 9, tá? Nós vamos de 6 a 9. Diz assim: então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido, olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém. Então olha só que interessante, o povo estava pecando e começou a murmurar. Aí o que Deus fez? Deus mandou as serpentes venenosas, e as serpentes começaram a picar as pessoas, morder as pessoas. E essa serpente deve ser muito venenosa, porque as pessoas que eram picadas, elas morriam. Não existia soro antiofídico nessa época. Eles estão no meio do deserto, eles não têm laboratório, eles não têm como produzir um remédio para curar isso. Então, eles eram picados e eles morriam. O que aconteceu? Eles começaram a clamar ao Senhor. Não é verdade, pessoal, que às vezes a gente só lembra de Deus quando a gente está passando por dificuldade? A gente só lembra de Deus quando a gente está doente, quando a gente está passando mal. Aí a gente: Deus, me ajuda. Eu lembro quando eu estava no Amazonas, que eu sou dentista, né? E ninguém gosta de dentista, né? Nem o dentista gosta de dentista, imagina, né? E aí eu estava lá no Amazonas, e aí quando eu ia tratar alguém, quando aparecia aquela injeção da anestesia, que todo mundo gosta, né? Quando aparecia aquela injeção, a pessoa começava a falar assim: ai meu Deus, ai meu Deus. E eu falava: é por isso que eu vim aqui, para você clamar a Deus. É por isso que eu vim aqui. Essa é a minha missão, que você clame a Deus. Né? Mas assim, Deus, quando esse povo começou a sofrer, começou a morrer, o que eles fizeram? Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Tire as serpentes do meio de nós. E aí Deus deu uma instrução para o Moisés, né? E a instrução foi que o Moisés, ele construísse, ele fizesse uma serpente de bronze e colocasse num poste. Essa foi a parte estranha da história. Deus não tirou a serpente do meio do povo. Deus trouxe a solução problemática que eles mesmos criaram. Deus, olha só, essa frase, gosto muito de um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, e ele diz assim: Deus não nos livra dos problemas, Deus nos livra no problema. Deus, ele não tira você do problema e te coloca no lugar seguro, não.
Você está num problema, Ele vai lá e Ele ajuda você a sair desse problema, a resolver esse problema. Ele não tira o problema de nós. Ele vai lá e Ele ensina você a caminhar para que você possa se livrar do problema. E aqui nessa história Deus disse, faça uma serpente de bronze, coloque no alto de um poste. E aí eu penso assim, né? Por que você vai fazer estátua de uma cobra feia que está matando a gente? Né? Se fosse eu, na verdade, eu ia fazer um anjinho, né? Bem bonitinho, para a pessoa picada olha para uma coisa bonita, né? Coloca a foto da Débora, assim, ela é linda, aí todo mundo olha e fica curado, porque ela é muito bonita, né? Mas não, o engraçado é que ele mandou fazer uma serpente, mandou fazer uma cobra, pendurada num poste. Eu vou fazer uns 2 parênteses aqui, tá? Você sabe qual que é o símbolo da medicina? Qual que é o símbolo da medicina? É um poste com uma cobra. Sabe por quê? Porque médico cobra muito. Brincadeira, não. Médico cobra, por isso que você perde dinheiro com médico cobra. Não, brincadeira. Mas assim, às vezes eu fico pensando, e eu já pesquisei e disse que não é, por causa dessa história. Mas eu achava porque Deus mandou fazer uma cobra enrolada num poste, e todo mundo que olhasse era curado. Ficava pensando, pô, isso aqui deve ser o símbolo da medicina, né? Mas não é, tem uma outra razão, né, dos gregos que trouxe essa ideia da cobra no poste, né? Mas o que eu queria dizer hoje é que essa serpente, na verdade, ela simboliza a morte pelo pecado. Porque a serpente estava matando, e aí Deus mandou fazer uma serpente de bronze, e todas as pessoas que olhassem essa serpente eram curados, eram salvos. A salvação estava nessa fé que você tinha em olhar para aquela estátua, para aquela serpente. Aquela serpente foi feita pelo homem, certo? Foi feita pelo homem. Deixa eu fazer o segundo parênteses hoje, né? Essa serpente de bronze, ela foi construída por mãos humanas, certo? Foi construída por mãos humanas. Essa serpente de bronze, ela foi construída sob a direção de Deus, certo? Certo. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa serpente de bronze, ela era um objeto criado pelo homem, com a direção de Deus, para gerar o quê? Salvação para as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A serpente de bronze é a igreja Trini. O que é uma igreja? É algo construído pelo homem, sobre a direção de Deus, com o propósito de salvar as almas das pessoas. Faz sentido? Parecia o Teófilo agora, né? Faz sentido, né? Pessoal, eu fiquei pensando, tem tudo a ver. A serpente é algo que foi construído por mãos humanas com a direção de Deus para a salvação das pessoas. O que é isso? É a igreja. Nós somos uma serpente de bronze que foi erguida para que todas as pessoas que são picadas por uma cobra mortal, elas vão viver, só precisa olhar para essa cobra. Mas vou te dizer uma coisa muito interessante. Essa cobra de bronze, que foi erguida por Moisés, virou um ídolo, virou um Deus na vida deles. Eles deixaram de buscar Deus para adorar uma serpente de bronze. Como que eu sei disso? Olha só, vou pular para um texto agora, a gente está aqui em Números, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eu vou pular aqui uns 8 livros para frente, e vou para o livro de Reis. No livro de Reis, 2 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4, diz que tinha um rei muito bom chamado Ezequias. Olha só, lê comigo. Ele, Ezequias, fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras,
quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados e despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e ela era chamada Neustã. Aquilo que foi criado pelo homem, dirigido por Deus para a salvação das pessoas, se tornou um ídolo, tomou o lugar de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu amo muito essa igreja. Eu amo muito essa igreja. Mas eu não posso transformar essa igreja num Deus na minha vida. O nosso Deus tem que sempre vir em primeiro lugar. Eu já vi vários lugares onde a igreja se tornou algo tão importante, que tomou o lugar de Deus na vida das pessoas. Eu amo essa igreja, mas eu não vou transformar ela num Deus para mim. Ela vai ser sempre de Deus, e Deus vai ser sempre em primeiro lugar na minha vida. Amém? E para você também, eu quero dar essa dica para você. Não ame mais essa igreja do que ame a Deus. Ame primeiro a Deus. Outra coisa estranha que a gente vê nessa história é que se você é picado, você que estava lá, imagina você no deserto, e aí tem umas cobrinhas que aparecem, a cobrinha te pica. Aí, olhando para o texto que a gente leu agora, olha que coisa estranha, simplesmente se você olhar para a estátua, você vai ser curado? Só de olhar para a estátua, você vai ser curado? Racionalmente, como que isso explica? Não é verdade? Não explica. Racionalmente. Né? Ontem eu jantei na casa de 2 biomédicos, e eles estavam falando sobre remédios e como o processo de cura das pessoas. E eles trabalham muito para fazer um remédio que dá um efeito que cura as pessoas. E se eu chegasse para esses 2 biomédicos e falasse assim, ó, cara, vocês estão fazendo... Não, tá errado. É só olhar para a serpente que todo mundo é curado. Nossa, ia ser muito fácil, né? Ia ser muito fácil. Né? E eu fico pensando, o que eu preciso para ser curado dessa picada é só olhar para a cobra? Eu não preciso dar oferta? Eu não preciso cumprir a lei? Eu não preciso vir todos os domingos para a igreja Trine? Eu não preciso ler a Bíblia todos os dias? Eu não preciso orar todos os dias para ser salvo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não. O que você precisa é olhar para a serpente de bronze. E aí, eu quero dizer para vocês que não tem nada, né, que você faça para você merecer essa salvação. Então, o que você precisa é olhar para a serpente. Naquela época, né, era só olhar para a serpente. O fato de você olhar já mostrava que você teve fé para crer que a sua cura pode ser real. E isso era um complemento da nossa fé. E como eu disse que eu entendo que a serpente de bronze é a igreja, esse olhar para a serpente, então, nos dias de hoje, seria o quê? Vir para a igreja. Se a igreja era a serpente de bronze, se você tinha sido picado, e você precisava fazer o quê? Olhar para a serpente. Hoje, olhar para a serpente significa vir para a igreja. Quando você vem para a igreja, pessoal, deixa eu te falar. Quando você vem para a igreja, você está exercitando a sua fé de que esse Deus pode curar você do pecado e te levar para a vida eterna. Eu acho isso maravilhoso, a gente entender que nós precisamos de Deus e a nossa salvação não depende de algo que a gente faz. Nada que você faz nesse mundo vai te dar a salvação, vai fazer você merecer. Nenhum dinheiro nesse mundo vai pagar a salvação que só Deus pode te dar. A única coisa que pode salvar a sua vida
É a sua fé. É a sua fé. Quem tem mais fé, melhor. Olha só, esse texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Você não é salvo porque você toca aqui na frente. Você não é salvo porque você trabalha na recepção. Você não é salvo porque você traz o cafezinho para a igreja. Você é salvo porque você crê no Senhor Jesus. Você entende que esse Jesus é Senhor, e essa igreja foi uma obra de Deus. Deus fez através dos homens. Deus falou: homens, criem essa igreja. Foi feita por mãos humanas, e essa igreja tem a salvação, porque quando a gente vem para cá, nós estamos exercitando a nossa fé. Então, é muito importante a gente entender essa importância de você vir para a igreja. E eu quero dizer uma outra coisa, que essa serpente levantada no deserto também é o nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, o texto que a gente leu em João diz: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem, que era Jesus Cristo, precisava ser pendurado na cruz. Da mesma forma que a serpente foi levantada para que todo mundo olhasse para aquela serpente, todo mundo fosse curado, dessa mesma forma, Jesus Cristo foi pendurado em um poste, para que todo que olhasse para Jesus seria salvo. Mas não é um olhar de simplesmente bater o olho, mas é um olhar de acreditar que esse homem-Deus, que nasceu no Natal, que veio cumprir uma missão, ele foi levantado no madeiro, numa cruz, para que você e eu pudéssemos olhar para ele e ser salvos de uma picada mortal. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente do deserto, o Filho do Homem, que era Jesus Cristo, precisava ser pendurado. E assim como aquela serpente representava a culpa moral, Jesus teve que assumir toda a culpa mortal de todo o pecado do mundo, mesmo ele sendo a única pessoa no planeta Terra que nunca tinha cometido pecado. Ele pagou o preço de cruz para nos salvar da morte eterna e ser a nossa solução. Jesus Cristo se fez pecado por nós. Jesus Cristo tomou todos os nossos pecados e as nossas falhas e levou lá no madeiro, foi morto e foi pendurado para que todas as pessoas que olhassem para ele fossem salvos. Como que eu posso ser salvo? Crer no Senhor Jesus, simples assim. Crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, simples assim. Da mesma maneira que as pessoas picadas simplesmente olhavam para a serpente de bronze, nós somos salvos quando nós cremos em Jesus, porque quando você é picado, você morre. Mas o nosso problema não é ser picado. O nosso problema não é o ser picado por uma cobra. O nosso problema é o pecado que nos leva à morte. Eu queria dizer que a salvação, ela realmente vem pelo simples olhar para a serpente, um simples olhar que significa crer em Jesus. Mas antes nós precisamos reconhecer o pecado em nós. Nós precisamos sentir a dor do pecado em nós. Porque se você não sentir a dor do pecado em você, você não vai atrás da serpente, você não vai querer olhar para aquela dor. Nós precisamos reconhecer o pecado. Eu diria que nós precisamos sentir a picada, a mordida de uma cobra.
uma mordida de uma cobra venenosa, sentir o veneno entrando na gente, entendendo que esse veneno vai levar a gente para a morte eterna. Enquanto você não sentir a picada do pecado em você, você não vai querer olhar para a cruz. Sabe por quê? Porque você vai falar assim: eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso ler a Bíblia. Eu não preciso ir na igreja. Porque você ainda não sentiu o peso do pecado na sua vida. Eu posso te dizer uma coisa também: não vai ser eu que vai apontar o dedo na sua cara e mostrar todos os erros que você tem. Eu não vou fazer isso. O meu papel e o papel dessa igreja não é apontar os erros de vocês. O papel dessa igreja é abraçar vocês, é amar vocês, é tratar vocês da melhor forma possível e impossível, amar vocês. E quem vai revelar o pecado de vocês é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Que você esteja sensível a Deus. E o meu conselho é que você faça essa oração: Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum pecado. Eu já trouxe algumas definições de pecado para vocês tentarem entender o pecado. Mas uma delas, que eu gosto muito, sabe o que é pecado? Pecado é viver como se Deus não existisse. Quantas vezes você sai de casa e você nem lembra que Deus existe? Quantas vezes você começa a comer e você nem lembra que Deus existe, que Ele ajudou a colocar essa comida na sua mesa? Quantas vezes você entendeu que as realizações da sua vida vieram por causa que Deus teve misericórdia de você? Para que você olhe para a serpente de bronze, você precisa sentir a dor da picada dessa serpente em você. E essa é a minha oração para vocês, e por mim também. Que nós possamos sentir a dor da morte, para que nós possamos olhar para a serpente, para que nós possamos olhar para Jesus Cristo, para que nós possamos dar um passo de fé e guardar todos os domingos da nossa vida indo para a igreja, para que a gente possa olhar a serpente e ser salvo. Que Deus revele para você o seu pecado, que você tenha fé e olhe para Jesus Cristo para ser curado. E essa é a promessa da vinda do homem-Deus. Essa é a promessa. Essa serpente mostra para nós lá em Moisés que Deus já tinha preparado um caminho para que Jesus viesse a esse mundo, fosse pendurado no madeiro, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus revele para nós essa verdade todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos estar clamando ao Senhor e orando a Ele. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, pela sua misericórdia, o Senhor nos deu a solução do problema. O Senhor não tirou o pecado do mundo, o Senhor não tirou a gente desse problema e dessa confusão de viver na Babilônia, na confusão, nessa bagunça que é o mundo que a gente vive hoje. O Senhor não tirou a gente daqui ainda, mas o Senhor já nos deu a solução. E assim como o Senhor
levantou através de Moisés uma serpente no deserto, Deus, o Senhor nos enviou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, e pendurou ele num madeiro, para que nós possamos olhar para ele com fé e sermos curados da morte eterna, que é o pecado que traz para nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E eu quero perguntar para você, você talvez nunca entregou sua vida para Jesus. Se você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero te ajudar a entregar sua vida para Jesus hoje. Se você quer entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão, que eu quero orar por você. Amém. 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 Você que levantou a sua mão, então repita essa oração comigo, vou pedir para toda a igreja repetir junto. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, porque o Senhor nos amou tanto que enviou seu único filho para morrer numa cruz por nós. Muito obrigado, Deus, porque Jesus foi levantado, como Moisés levantou a serpente, para que nós possamos olhar para Jesus e ser curados. Aceita a minha vida como teu filho e tua filha. Me aceita no teu reino. Eu quero viver contigo para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor, depois a gente vai orar a bênção apostólica. Amém, igreja, que pregação tremenda, né? Depois que o Senhor falou através da vida do pastor Joel, que a gente possa cantar esse louvor de novo, mas agora com outro entendimento, outra profundidade, o amor dele, a bondade dele sobre as nossas vidas, né? Que você não cante somente com a palavra para fora, mas que você ministre isso no seu coração, né? O peso da palavra ali, de tudo aquilo que o Senhor tem revelado para você, do amor dele, e que a bondade dele continua nos perseguindo todos os dias. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto, até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Se nós que me guiem ao fogo, és tu, tua presença me conforta.
seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, todo meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um de nós aqui presente, de agora para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. Eu tenho um aviso.